bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos começar a trabalhar sobre a população e a demografia do continente africano. Então vamos lá? Conforme nós já estudamos, a África é um vasto continente. Esse continente é formado por mais de 54 países e conta com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, tendo também grande variedade de paisagens naturais e condições socioeconômicas variadas, conforme a gente já tinha estudado. Entretanto, muitas vezes a África é mostrada como um continente igual, homogêneo, com lugares de povos e culturas semelhantes. Mas, como você já estudou, a África vai ser um local ali de contrastes, certo? Com povos muito diferentes uns dos outros, com culturas variadas, com condições socioeconômicas distintas também. E dessa forma, a gente vai começar a trabalhar essa diversidade étnica do continente africano. Eu já comentei algumas coisas sobre isso nas últimas aulas, mas a gente vai aprofundar um pouco mais no dia de hoje. O continente africano é conhecido por ser o berço da humanidade, pois foi o lugar onde há milhões de anos atrás surgiram os primeiros seres humanos e seus antepassados, consequentemente, que lá migraram para o restante do nosso mundo. Por ocuparem muito tempo o mesmo território, essas populações africanas se adaptaram melhor aos ambientes. Como consequência, a África vai ser o continente do mundo com maior variação genética. Assim, vários povos diferentes habitam esse continente africano. E entre eles, nós vamos ter uma grande variedade de feições morfológicas. Entre eles, diferentes tons de pele, estaturas, ou seja, a altura dessas pessoas, formato de rostos, etc. Por isso, não é possível dizer que existia uma raça africana, mas um conjunto bastante variado de várias etnias que compartilhavam o mesmo continente. Cada uma delas caracterizada por hábitos, línguas, religiões e histórias em comum. Além disso, ao longo da história da África, ocorreram inúmeros movimentos migratórios internos e externos, que contribuíram ainda mais para a heterogeneidade, ou seja, essa diferença desses povos nativos. Um exemplo disso é a chegada de povos árabes, principalmente no norte da África, na África setentrional, a partir do século VII. Séculos mais tarde, alguns colonos europeus, como holandeses, alemães, principalmente lá pelo século XVII, se estabeleceram principalmente no sul do continente africano, cujos descendentes também constituem, então, parte dessa população africana, que seria a população que vive mais ali na África do Sul. Refletindo toda essa diversidade étnica, estima-se que existam cerca de mais ou menos 2.000 grupos etnolinguísticos na África, o que representa aproximadamente 1/3 de todas as línguas faladas no mundo. Essas línguas podem ser agrupadas em basicamente 4 grupos. Entre elas, podemos citar essa língua Níger-Congo, que vai ser representada pela cor verde aqui no mapa de vocês, a Nilo-Sariano, que seria essa porção mais vermelha no mapa, a Afro-Asiático, que seria toda essa porção em laranja mais claro, e por último a Khoisan, que seria essa porção mais rosinha no mapa, próximo ali da África do Sul, da Namíbia, entre outros países ali do sul do continente africano. Para complementar o mapa anterior, eu trouxe aqui um mapa um pouco mais detalhado da localização, então, dessas correntes linguísticas. E vocês podem perceber que dentro desses grupos linguísticos maiores, nós vamos ter outras línguas originárias deles. Por exemplo, mais aqui na África setentrional, nós vamos ter a língua árabe, a língua berbere, que são derivados desse grupo afro-asiático. Até mesmo o grupo chamado Níger-Congo, vocês percebem que aqui nesse mapa ele dividiu em A e B, por existir dentro desse grupo linguístico algumas diferenças regionais também. Dentro desse grupo Níger-Congo, nós vamos ter a língua Fulani, Yorubá, que era muito difundida aqui no nosso país principalmente. Depois nós temos aqui a língua Congo mesmo, entre outras variações desse grupo Níger-Congo-B. Agora, aquela Khoisan ou Khoisan, que seria um outro grupo linguístico aqui mais para o sul da África. Já na ilha de Madagascar, nós vamos também ter um outro grupo linguístico que não estava citando no mapa anterior.
entre outras variações que existem nesse continente africano muito diverso. E como nós já estávamos falando anteriormente, desses milhares de grupos étnico-linguísticos que existem dentro do continente africano, eu trouxe aqui um mapa que ele tenta retratar como seria a divisão etnolinguística desse continente africano. Lógico que isso daqui, se a gente fosse levar à risca, cada um desses microterritórios, principalmente nessa porção aqui, deveriam ser um país, tá? Se fôssemos respeitar todas essas divisões culturais e linguísticas que existem nesse continente africano. Coisa que não ocorreu durante a colonização europeia nesse continente africano, em que os europeus simplesmente pegaram as porções do território que mais lhe agradavam, por existir alguns recursos minerais importantes ou estratégicos para aquele país, e não levar em conta nada dessa divisão etnolinguística e cultural, fazendo com que as fronteiras entre os países do continente africano, até hoje nós podemos dizer que elas são artificiais, simplesmente porque ela não respeita essa divisão cultural, linguística e histórica desses povos africanos. Dessa forma, a partir desse mapa, vocês observam essa partilha da África entre as principais potências europeias, e essa dominação pelos povos europeus, ela se seguiu até a década de 1950, logo depois lá da Segunda Guerra Mundial, quando tem início os processos de independência e as datas de libertação de cada um desses países está destacado aqui no mapa. Bom, como nós já vimos, o continente africano vai ser composto, então, por uma diversidade de etnias e línguas, culturas, histórias em comum, histórias de rivalidade, entre outros assuntos. Dessa forma, a gente vai trabalhar um assunto bem delicado que ocorreu no continente africano durante muitas décadas e que fez com que o povo nativo sul-africano acabasse sofrendo muito na mão dos colonizadores europeus. Como em todo o resto da África, também ocorreu diversas atrocidades, principalmente por conta dessa colonização europeia, que não levou em consideração essa diversidade desse continente. Na África do Sul, em razão da dominação colonial, os idiomas dos colonizadores se impuseram e se tornaram a língua falada pela maior parte da população. Entretanto, na África existem muitos idiomas e dialetos, entre outras situações, que refletem toda essa pluralidade étnica desse continente. Em vários países, eles são considerados línguas oficiais ao lado dos idiomas dos antigos colonizadores, como no caso da África do Sul. No entanto, nesse país, a convivência entre povos e idiomas diferentes nem sempre ocorreu de maneira pacífica como hoje em dia. A região da África do Sul foi primeiramente colonizada por holandeses, que eram autodenominados de boiores, que seria basicamente agricultor em holandês, em meados lá do século XVII, e depois, a partir do século XIX, por ingleses. Dessa forma, lá no século XVII, o sul da África recebeu uma intensa migração de holandeses que chegaram ao continente a serviço da Companhia das Índias Ocidentais, que era basicamente uma empresa de colonização misturado ali com o comércio que existia tanto na Holanda quanto também na Inglaterra. Só que a Inglaterra, ela tinha a Companhia das Índias Orientais e essa holandesa é a ocidental. Os recém-chegados se estabeleceram na nova terra como fazendeiros e desenvolveram atividades ligadas à pecuária e agricultura. Pequenas comunidades se formaram dentro dessas fazendas, onde o chefe tinha plenos poderes para agir da forma como bem entendesse. Com o passar do tempo, esses holandeses eles acabaram desenvolvendo um idioma próprio, que é o Afrikaner, que é uma mistura entre holandês, francês, português, alemão, inglês, entre outras línguas e talvez até dialetos que já existiam nessa região. E logo no início dessa colonização holandesa, esse povo recém-chegado começou então uma história que vai durar ali longas décadas de segregação e racismo nesse território sul-africano. E esses imigrantes utilizaram as bases da igreja calvinista, que é uma igreja cristã, protestante, se utilizaram de interpretações basicamente deturpadas da Bíblia para justificar então essa ocupação dessas terras e a expulsão dessa população nativa que ali morava, alegando serem escolhidos por Deus
e, portanto, merecedores de privilégios sobre os outros indivíduos. Basicamente, subjugando toda essa população nativa, essa população negra que vivia nesse local. Infelizmente, esse pensamento, ele não era só dessa região. Essa visão deturpada que eles retiraram da Bíblia, de que esses povos calvinistas, eles eram basicamente escolhidos por Deus para dominar essa região, ela não aconteceu só no continente africano. Ela também ocorreu durante a época de expansão americana para o oeste do país, em que esses povos de origem de religiões protestantes, cristãs, também se consideravam ali superiores, principalmente aos indígenas que ali moravam nos Estados Unidos. Só para vocês verem que esse era o pensamento dominante dessa época, que pessoas brancas, basicamente, seriam superiores a qualquer outro tipo de pessoa diferente dela. E como eu já havia comentado, lá no século XIX, esse sul do continente africano, que ainda não se chamava África do Sul, foi invadido e colonizado por britânicos, o que levou milhares de descendentes holandeses, conhecidos como africâneres, a deixarem suas fazendas em busca de outras terras mais ao norte, onde poderiam ter mais autonomia. Porém, a descoberta de ouro e também de outros minerais preciosos posteriormente frustrou a tentativa de fugir desse domínio britânico. E os dois povos acabaram entrando numa guerra, justamente pela disputa dessas áreas ali com maiores quantidades de recursos minerais. E acabou que esses africâners, esses descendentes, esses holandeses, foram basicamente massacrados, tanto pela inferioridade numérica, tanto também pela escassez de recursos. Eles não tinham recursos suficientes para se manter na guerra. E em 1902 teve o início do domínio britânico nessa porção desse continente africano. E mesmo derrotado, esses africâneres ainda mantiveram controle sobre algumas minas e também jazidas de recursos minerais na África do Sul. Isso deu a esses descendentes de holandeses poder político e econômico para influenciar, inclusive nas decisões desse governo britânico, que era o que estava comandando a região. E graças a essa barganha ali, os ingleses toparam incluir na Constituição do país vários artigos racistas que mantinham os privilégios desses africâneres. Entre eles, a segregação territorial dos negros, mestiços e indianos, que ficaram basicamente confinados em reservas, em locais ali onde eles basicamente estavam determinando, que não totalizava nem 8% de todo o território. Em poucas décadas, essas leis foram cada vez endurecendo mais, até chegarem a proibir as relações sexuais entre indivíduos de raças diferentes, casamentos, namoros, amizades, entre outras situações entre pessoas de raças diferentes. E justamente nessa década de 1930 e meados de 1930, começaram a surgir, então, ideias fascistas, totalitárias, principalmente no continente europeu. E essas ideias, elas também se espalharam por outros locais do mundo, entre eles a África do Sul. E dessa forma, influenciado por esses ideais do nazismo alemão e pelo fascismo italiano, um governo de africâners fundou em 1938 o Partido Nacional Afrikaner, que pregava a supremacia branca e a proteção da cultura afrikaner, ou seja, essa cultura holandesa que basicamente instituíram e misturaram ali na região. Esse partido, infelizmente, chegou ao poder em 1949 e essa, basicamente, era a bandeira desse Partido Nacional dos Afrikaners. Qualquer semelhança com a bandeira nazista alemã não é coincidência, tá? O pensamento dessa época estava relacionado justamente ao nazifascismo. E esse Partido Nacional Afrikaner chegou ao poder em 1949, quando o país ainda estava sob domínio britânico. E com esses nacionalistas tomando o poder, a segregação tomou proporções ainda maiores. Foi criada a palavra apartheid, que significa separação em africâner, para designar todo esse conjunto de políticas racistas que vigoravam no país neste período. E um dos membros desse Partido Nacional Afrikaner, esse Hendrik Verwoerd, ele foi responsável, então, por arquitetar toda essa política de separação, de segregação do apartheid. E foi ele que desenvolveu a ideia de separar o uso de locais públicos, como cinemas, restaurantes, hotéis, ônibus, entre integrantes de raças diferentes. Negros, mestiços e indianos precisavam de passaporte ou um passe
para circular pelo país, enquanto a população branca tinha o direito de ir e vir normalmente garantido. Além disso, os brancos recebiam verbas 20 vezes maiores para a educação e salários 15 vezes mais altos do que o restante da população que não era branca. Para a gente entender, nessa região não existia também só pessoas nativas, tá? Existia também diversos indianos que viviam nessa porção ali, chamada de África do Sul, porque fazia parte do Império Britânico. O Império Britânico, nessa época, a gente tem que pensar que era gigantesco. Ele abrangia diversas porções ali do mundo, inclusive a Índia, que era um protetorado ali, um território importantíssimo para a coroa britânica, e existia, então, uns indianos, principalmente de famílias um pouco mais nobres, um pouco mais ricas, que estudavam na África do Sul, ou então iam para Londres estudar, passavam algumas temporadas ali na África do Sul. Inclusive, uma personalidade extremamente importante para a Índia viveu na África do Sul por um certo período, que foi o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, vendo justamente essa segregação, essa diferenciação entre os diversos povos que viviam dentro dessa coroa britânica, desse Império Britânico, ele basicamente se juntou ao movimento de independência da Índia, tá, dessa coroa britânica, e que eles realmente conseguiram a partir de 1947, mas com muito esforço. E Mahatma Gandhi basicamente inspirou os movimentos que mais tarde surgiram contra essa segregação na África do Sul, inclusive Nelson Mandela, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre ele, que foi um dos líderes dentro desse movimento anti-apartheid da África do Sul. E para vocês entenderem a que ponto que chegou esse nível de segregação, eu vou mostrar algumas imagens para vocês do cotidiano dessas pessoas, como que essas pessoas viviam. Existia distinção para tudo, distinção racial para tudo. Por exemplo, aqui é um bebedouro. Aqui era para pessoas de cor e pessoas brancas. Então, somente pessoas de cor deveriam tomar água no bebedouro para pessoas de cor e pessoas brancas no bebedouro para pessoas brancas. E nessa imagem você vê até que o bebedouro, por exemplo, para pessoas brancas seria mais chique ou melhor equipado do que para pessoas de cor. Agora, com relação até mesmo a bancos de praça, tá? Ou esse banco poderia ser um ponto de ônibus, enfim, para pessoas europeias, brancas e pessoas de cor. Tá? Você vê a expressão até mesmo essas senhoras aqui que nem olhar para frente estavam olhando nessa foto. Mesma coisa, aqui no caso a criança branca, descendente de europeia, e a babá, por exemplo, no outro banco para ela. Esse aqui é a entrada do Museu do Apartheid hoje em dia, em que dizia ali entrada para pessoas brancas e entrada para pessoas não brancas ou de cor. E enquanto o governo tornava essas políticas racistas cada vez mais duras, mais rígidas para essa população local, aumentava também o valor dos impostos cobrados dos negros. E a população, lógico, que se revoltou. Protestos e manifestações, muitas vezes pacíficas, despontavam no país inteiro e eram duramente reprimidas pela polícia local. Em 1960, um ano antes da África do Sul se tornar independente da Inglaterra, a polícia atirou em centenas de manifestantes negros em Shapeville, matando 67 pessoas. E lembrando também que essas pessoas ditas de cor, elas não tinham direito de viver nos mesmos locais onde existiam pessoas brancas, europeias. Com isso, nesses partidos que se revezaram vez ou outra pelo poder, acabaram criando o que eles chamavam de reservas. E essas reservas eram basicamente um pedaço de terra qualquer, longe geralmente desses bairros em que pessoas de origem europeias, brancas moravam. E esses locais eram basicamente parecidos com isso. Eles chamam esses locais hoje em dia de cidades de lata. E, infelizmente, eles ainda existem por causa de todo esse período de segregação espacial, racial e cultural que existiu na África do Sul por esse longo período. E foi durante esse contexto que surgiu a figura de Nelson Mandela. Vou mostrar umas fotinhos dele daqui a pouco, que aqui tá cortado. E esse jovem militante chamado Nelson Mandela começou a sua luta quando ainda estudava Direito. E ele ajudou a formar a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, que ele veio a presidir mais tarde. Em pouco tempo, Nelson Mandela passou a ser reconhecido como um líder para o movimento pela libertação dos negros. Apesar de anos mais tarde ter sido reconhecido mundialmente por ser um pacifista e por ser adepto da desobediência civil, da mesma forma como Mahatma Gandhi na Índia, Mandela também defendeu a luta armada
quando julgou que era necessário. Ele era pacifista, mas se precisasse entrar com luta armada, ele entraria. E foi o que a esposa dele fez enquanto ele ficou preso. Ao longo ali da sua vida de protestos e militância, Nelson Mandela foi detido algumas vezes, até que em 1964 ele foi condenado à prisão perpétua por terrorismo. Nelson Mandela ele ficou preso durante 27 anos e durante todo esse tempo ele escrevia diversas cartas de apoio e incentivo aos seus colegas militantes dessa época para continuar na defesa ali dos direitos dos negros na África do Sul e para acabar por completo esse movimento do apartheid. Então essa aqui é uma foto de Nelson Mandela na prisão e durante esse tempo que ele ficou preso, durante esses 27 anos, quem basicamente liderou todo esse movimento na África do Sul foi a esposa dele, ou melhor, ex-esposa, a Winnie Mandela. Ela acabou basicamente indo à luta armada para defender todos esses direitos dessa luta. Com o aumento da violência e repressão utilizada contra os combatentes, organizações internacionais passaram a observar de perto o que acontecia na África do Sul. E em 1973, a ONU declarou o apartheid um crime contra a humanidade. E em 1986, os Estados Unidos impuseram um embargo contra esse país se continuasse com toda essa questão de segregação racial. Enquanto isso, a luta interna se fortalecia. Na década de 1980, toda essa situação ela se tornou insustentável. O então presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, começou no início da década de 1990 a derrubar algumas leis segregacionistas, mas ainda, lógico, não era suficiente. A gente tem que pensar que nessa época, principalmente da década de 1980, a globalização ela estava começando a se tornar muito mais aparente. E qual que seria uma das principais características dessa nossa globalização atual? A rapidez das informações. E é justamente por causa das notícias que começavam a correr pelo mundo sobre toda essa situação que estava acontecendo na África do Sul, que esses governos da época tiveram que começar a agir. Falar, poxa, por causa de todo esse regime instituído há anos e institucionalizados por nós vamos ter que mudar, senão a gente vai sair prejudicado ainda. Então, na verdade, não foi assim, porque eles estavam com pena das pessoas. Não, porque mexeu no deles. Tá? Foi por isso que, basicamente, eles começaram a repensar essas políticas. E para tentar acalmar toda essa situação que já estava ficando insustentável na África do Sul, esse presidente, ele acabou soltando Nelson Mandela, que acabou concorrendo nas eleições de 1994 e acabou ganhando. E em 1994, nas primeiras eleições com sufrágio universal, o que seria esse sufrágio universal? Seria o voto para todos, sem distinção. A África do Sul elegeu dessa forma Nelson Mandela para presidente, utilizando todas essas lições de diplomacia que aprendeu nesse período que ele ficou preso. O líder soube, dessa forma, negociar com os diversos grupos envolvidos e conduzir o momento de transição pelo qual o país passava de forma até que pacífica. E muitos afirmam que se não fosse toda essa habilidade política do Nelson Mandela, a África do Sul poderia ter terminado e poderia ter entrado numa guerra civil. Atualmente, todos os cidadãos da África do Sul possuem os mesmos direitos garantidos pela Constituição. No entanto, todas essas décadas de segregação que vinham desde lá de 1920, basicamente, até antes, deixaram muitas consequências nessa sociedade. Os altos índices de AIDS, desemprego, analfabetismo entre essa população negra e o abismo econômico que se reflete nessa separação dessas raças e do racismo intrínseco nessa sociedade são alguns dos desafios que o país ainda precisa superar. Agora que vocês já sabem todo esse contexto geral, eu vou voltar um pouquinho no livro, então a gente vai voltar um pouquinho nessa história, tá bom? Então vamos lá. Em 1949 surgiu então no poder aquele Partido Nacional dos Afrikaners, representante dos descendentes de holandeses. E em 1961, o partido rompeu com a coroa britânica e fundou essa nova República da África do Sul. Desde então, o regime de segregação desse apartheid, ele só tenderia a se ampliar, como a gente já viu. Em 1959, as áreas já delimitadas para os negros se tornaram cada vez mais numerosas e ganharam certa independência, dando origem ao que eles chamam de bantustões, que era basicamente essa expressão mais visível da política de desenvolvimento separatista e segregacionista, instituído por aquele Partido Nacional Afrikaner,
Nesses lugares desprovidos de infraestrutura adequada, os negros eram distribuídos de acordo com a sua etnia, que era classificada de modo arbitrário por etnógrafos brancos. Eles basicamente faziam um tribunal racial em que avaliavam o tom da pele, estatura, cabelo, formato do nariz, formato da testa, do lábio, e até mesmo membros da própria família acabavam separados por conta desses especialistas ali em etnia. E esses negros basicamente trabalhavam como mão de obra barata para as grandes fazendas, que pertencia justamente àqueles descendentes de holandeses, os africânderes. No caso dos bantustões, a estratégia era agregar as lideranças para tê-las como colaboradoras dos brancos. Nesse momento, os dois principais partidos representantes dos negros eram o Congresso Nacional Africano, também conhecido como CNA pela sigla, que surgiu lá em 1913 como resposta ao ato segregacionista inglês, e também o Partido dos Zulus, que é um povo da região, que é o Inkatha, que iniciaram uma política de oposição sistemática a esse governo. Em 1960, o Congresso Nacional Africano, esse CNA, ele foi considerado um partido ilegal, e 2 anos mais tarde foi preso seu líder, no caso Nelson Mandela, que ficou mais de 27 anos na prisão. Os primeiros sinais de enfraquecimento do apartheid, assim como a pressão internacional sobre ele, ocorreram no início da década de 1980. Nesse período, o caráter autoritário e excludente da forte dominação étnica branca que ocorreu no país passou a ser cada vez mais divulgado e conhecido mundialmente, justamente porque eu tinha falado lá da questão da globalização e da rapidez das informações que estavam circulando pelo mundo. Desde então, várias leis segregacionistas passaram a ser revogadas, mas isso não amenizou a tensão entre brancos e negros na região. E de 1985 a 1990, o governo foi obrigado a implantar no país o estado de emergência. E em 1990, o presidente eleito Frederick de Klerk tirou esse Congresso Nacional Africano da ilegalidade e libertou Nelson Mandela da prisão. Simbolicamente, foi o início de novos tempos. A forte tensão política e social e a luta entre os partidos negros, o CNA e um novo partido chamado AZAPO, levaram a uma grande onda de violência por todo o país, principalmente em 1993, um ano antes das eleições com o sufrágio universal. O controle da minoria branca deixou de existir na África do Sul. E em 1994, quando foram realizadas as primeiras eleições multirraciais no país, Nelson Mandela saiu como grande vitorioso e conquistou o cargo de presidente do país. No período em que Nelson Mandela governou, de 1994 a 1999, além de melhorias econômicas, o país se destacou internacionalmente por ter garantido a paz, pois ele pacificou os setores mais radicais dessa sociedade sul-africana. Assim, apesar de ainda haver grande desigualdade social, a África do Sul é um exemplo de como superar esses problemas sociais envolvendo essas rivalidades étnicas. Agora falando um pouquinho de Nelson Mandela. Como um dos líderes do movimento de resistência, Nelson Mandela, que nasceu em 1918 e faleceu em 2013, organizou na década de 1950 a campanha de desobediência civil, que era basicamente você não obedecer nenhuma lei britânica. Em 1964, em virtude da sua liderança, ele foi condenado à prisão perpétua com trabalhos forçados. Foi solto em 1990 por causa da pressão internacional e da política no país. Em 1994, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, na primeira eleição multirracial realizada no país. E ele faleceu alguns anos atrás, no dia 5 de novembro de 2013, causando grande comoção no mundo inteiro por causa da sua liderança e busca incessante pela paz. Agora nós vamos passar para um segundo momento da nossa aula e nós iremos trabalhar um pouco sobre essas características demográficas do continente africano. A África é o segundo continente mais populoso do mundo, com cerca de 1,3 bilhões de habitantes e o que tem a maior taxa de crescimento populacional do planeta. Estima-se que a população da África subsaariana ela deve dobrar até 2050. Agora a gente vai analisar um pouco esse gráfico que eu ampliei e nesse gráfico
ele está mostrando então o crescimento populacional nos diversos continentes que nós temos aqui no nosso planeta. Essa estimativa dessa população, ela vai de 1950, que é o início do gráfico, até 2100. Então é uma estimativa, uma projeção. Assim, nós temos que nessa primeira linha, aqui nessa primeira curva desse gráfico, nós vamos ter o continente asiático. Porém, o continente asiático, apesar de estar crescendo ainda, esse continente asiático, ele vai começar a decair essa quantidade de população, como vocês podem perceber ali pela curva que esse continente asiático faz nesse gráfico. E já o continente africano, que seria essa segunda linha aqui crescente, vocês podem perceber que lá em 1950 havia menos pessoas nesse continente africano do que no continente asiático, logicamente. Mas esse continente africano, ele basicamente não parou o seu crescimento, até mesmo lá em 2100, fazendo com que esse continente africano talvez se torne o continente mais populoso do mundo a partir de 2100. Já nos outros continentes do gráfico, nós percebemos que eles já meio que se estabilizaram nessa questão populacional. Inclusive continentes como o europeu e também na América do Norte, nós vamos ter logicamente uma queda nessa taxa de fecundidade. Um dos fatores que mais influenciam o crescimento populacional da África são as altas taxas de fecundidade. Dos 22 países com maiores taxas de fecundidade no mundo, 20 são do continente africano. A mais alta taxa de fecundidade no mundo é de um país chamado Níger, na África subsaariana, onde as mulheres têm em média 7 filhos. Só para a gente comparar, aqui no Brasil a nossa média está em 1,5 filhos por mulher. E no nosso material também, o autor trouxe um outro gráfico mostrando agora o percentual da população em faixas etárias, isso daqui em 2017. Dessa forma, no mundo, nós vamos ter cerca de 26% de crianças, 16% de adolescentes a jovens, 45% de adultos e 13% de toda essa população mundial seria de idosos. Já o continente africano, vocês podem perceber que ele foge um pouco da média mundial, em que a média de crianças é muito alta, ou seja, 41% de toda a população do continente africano era em 2017 crianças. Já 19% era considerado jovem, 35% adulto e 5% idosos. Se vocês perceberem, nos outros continentes, a porcentagem de adultos e idosos ela vai ser muito superior ao de crianças e jovens. Isso você pode perceber na Ásia, na Europa, na América Latina e Caribe, América do Norte e até mesmo na Oceania, fazendo com que esse continente africano esteja muito distante dos outros continentes. Como foi possível observar no gráfico, a população africana é considerada a mais jovem do mundo. Crianças e jovens menores de 15 anos compõem 41% de toda a população desse continente. Além disso, jovens entre 15 e 24 anos representam mais 19%. Assim, esse contingente de jovens, mesmo que tenham menos filhos que a geração anterior, vão contribuir para a continuidade desse crescimento populacional por muitos anos. Uma população jovem traz certas vantagens para as sociedades africanas, pois significa que o número de pessoas economicamente ativas, ou seja, que estão trabalhando, é maior, o que pode favorecer esse crescimento econômico. No entanto, a ONU estima que, pelo baixo nível de desenvolvimento socioeconômico, esse aumento populacional pode dificultar ainda mais a erradicação da pobreza no continente. Isso porque haverá uma grande pressão sobre o sistema de educação e saúde, e também sobre os recursos naturais da África. Além disso, essa pressão também vai recair sobre a criação de empregos e também na prestação de serviços básicos, que já são ineficientes para atender essa demanda atual. Imagine se tiver mais gente ainda. Mas felizmente nós também temos algumas notícias boas, como por exemplo, os índices demográficos do continente eles vêm evoluindo com o passar dos anos. A taxa de mortalidade infantil está cada vez caindo mais e a expectativa de vida aumentando. Embora ainda seja considerada alta, essa mortalidade infantil se reduziu significativamente entre os anos 2000 e 2015, passando de 81 mortes
por cada 1.000 habitantes para 57 mortes a cada 1.000 habitantes. No período de 2000 a 2015, a expectativa de vida na África foi a que mais evoluiu entre todos os outros continentes e passou de 53,7 anos para 60,2 anos. No entanto, ainda está bem abaixo da média mundial, que é de 71 anos. E, em grande parte, isso se deve ao baixo acesso da população aos serviços de saúde e saneamento básico, além da violência no continente e das diversas epidemias que assolam essa população. Já sobre a mortalidade infantil, a ONU considera normal apenas 12 crianças morrendo a cada 1.000 habitantes. Isso dali seria o máximo aceitável. E agora vamos falar sobre a queridíssima pirâmide etária. A gente consegue observar aqui duas pirâmides etárias, uma do continente africano e outra do continente europeu. Nessas pirâmides etárias, nós avaliamos alguns aspectos, entre eles a população masculina e a população feminina e também as faixas de idade. Geralmente a gente não analisa uma única faixinha, a gente analisa o grupo etário, ou seja, a gente vai analisar as pessoas que estão na base dessa pirâmide etária, ou seja, ali mais próximo do chãozinho desse gráfico, o meio desse gráfico seria a porção intermediária, e o topo desse gráfico ou o ápice do gráfico. Essa base do gráfico, ela está indicando para a gente a população mais jovem que compõe ali, por exemplo, esse continente africano ou o continente europeu. Então, basicamente, crianças, adolescentes e jovens. Já a porção central, o meio desse gráfico, ele vai estar indicando para a gente a população adulta, certo? A população economicamente ativa, basicamente. E o topo ou o ápice dessa pirâmide vai indicar para nós essa população idosa que vive em determinado local. E agora, comparando tanto esse gráfico do continente africano quanto o gráfico europeu, vocês podem notar várias diferenças. Entre elas ali o formato dessa pirâmide. No continente africano, essa pirâmide etária ela vai ter o formatinho clássico, certo? De triângulo. Já no continente europeu, essa pirâmide etária, ela se aparenta cada vez menos como a pirâmide. A gente fala que ela parece um vaso invertido, tá? Ou pirâmide em forma de vaso. Por quê? Porque justamente na Europa houve uma queda na taxa de natalidade, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos. E isso impacta justamente nessa porcentagem de população jovem que vai existir nesse continente. Já no continente africano, se vocês notarem, a base dele vai ser muito larga. Isso significa que as pessoas ainda têm muitos filhos, tá? Coisa que na Europa está cada vez reduzindo cada dia mais. Outra diferença entre essas duas pirâmides etárias é esse meio da pirâmide, esse centro aqui, que está mostrando justamente a população adulta, tá? Que aqui na Europa nós temos uma maior quantidade, vocês podem ver que ela está muito mais larga nessa porção do que no continente africano. No continente africano, você vê que essa população adulta, inclusive, ela vai cada vez reduzindo mais. E a população idosa nesse continente europeu também vai ser muito numerosa, muito mais do que no continente africano. Uma maior quantidade de pessoas conseguindo chegar a idades mais avançadas. E como já estudamos anteriormente, a análise da pirâmide etária de um país ou de uma região é capaz de refletir toda a dinâmica da sua população. Assim, nos países menos desenvolvidos, que têm maiores índices de natalidade e baixa expectativa de vida, a pirâmide costuma apresentar um formato clássico. Cuidado que aqui no livro de vocês está escrito elevada, aqui bem pelo contrário. Em países menos desenvolvidos, nós temos uma baixa expectativa de vida, ou seja, essas pessoas vivem menos. E esse é o caso do continente africano, com uma base larga que reflete essa maior proporção de jovens nessa população, resultante dos elevados índices de natalidade, e topo estreito, que reflete a pequena quantidade de idosos pela baixa expectativa de vida. Dessa forma, pirâmides no formato clássico nos indicam países que são subdesenvolvidos, países mais pobres. Ou seja, elas mostram que esses países não conseguem oferecer condições adequadas à sua população no quesito de educação, saúde, saneamento básico.
resultando em altos índices de natalidade e baixa expectativa de vida. Já ao contrário, ocorre em países com elevados índices de desenvolvimento, que têm a base mais estreita e o topo bem mais largo, como está mostrando para a gente no caso a pirâmide etária do continente europeu. Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham aprendido o conteúdo, e se restou alguma dúvida, me chama, me manda uma mensagem que depois eu respondo, certo? Beijo para todo mundo, tchau!